Eu já fiz aqui no canal uma introdução ao RPG junto com o guia do Dragon Age RPG, mas se você não viu, eu recomendo que veja. Eu vou dar aqui uma pequena palhinha, uma pequena introdução rápida para você se situar. RPG é uma sigla para Role Playing Game, que em português significa jogo de interpretação de papéis. É um jogo que, digamos, se assemelha a um jogo de tabuleiro, onde pessoas se reúnem para interpretar personagens dentro de uma história, narrativa ou ambientação. E essa história, narrativa ou ambientação é criada por um narrador, mediador ou mestre, você pode chamar do que você quiser. E ele não só cria essa história, como ele dirige ela. E é basicamente isso. Então vamos lá, resumindo, você reúne um grupo de pessoas que vão interpretar personagens dentro de um universo. E nesse universo vão ter acontecimentos, histórias, aventuras. E quem cria e narra essas histórias é o Game Master, é o mediador. E normalmente nós utilizamos dados para auxiliar na jogatina. Porque, assim como na vida real, nem tudo é certo. E o resultado dos dados, o valor numérico deles, serve para dar esse toque de acaso, sorte, azar que a gente precisa. E mais importante ainda, a gente costuma usar sistemas de RPG, que são normalmente livros ou documentos que contêm regras e dados de todo tipo que você possa precisar para jogar uma partida de RPG. Ele pode conter dados sobre adversários, sobre habilidades, sobre históricos, sobre qualquer coisa que você vai existir no seu universo, no seu jogo, vai estar lá normalmente no sistema de RPG. Existem vários tipos de sistemas. Existem sistemas mais abrangentes, que servem para você criar aventuras de todos os tipos. E sistemas mais específicos, como o Dragon Age RPG, que serve para você criar aventuras dentro do universo de Dragon Age. E hoje nós vamos falar de um sistema desses que é mais específico. Nós vamos falar da Bandeira do Elefante da Arara. Para começar, a Bandeira do Elefante da Arara é um sistema de RPG baseado originalmente em um romance de mesmo nome, ambos idealizados e escritos por Christopher Carstensmith. Me perdoe se eu estiver pronunciando seu nome errado, Christopher, mas é isso. Um norte-americano que resolveu escrever histórias fantásticas situadas no Brasil colônia. Um norte-americano do Texas se interessou pela nossa cultura, pela nossa história, pelo nosso folclore e resolveu escrever contos de fantasia sobre os períodos iniciais do nosso país, sobre as nossas lendas, nossos povos. Nós, brasileiros, costumamos ignorar nossa própria história e nosso folclore, e o Christopher resolve escrever romances sobre nós, e até criar um livro de interpretação de papéis para embarcarmos em aventuras dentro do nosso próprio país. O quão incrível é isso? Mas vamos falar do sistema em si. A princípio, a Bandeira do Elefante da Arara vai lembrar o Age System, o sistema do Dragon Age RPG que já falamos aqui, pois também usaremos 3 dados de 6 lados para definir nossas jogadas. O sistema é bem simples e direto também, mais simples e direto que o próprio Age System, o que talvez o torne muito apropriado para jogadores novatos ou aqueles que gostam de menos burocracia e cálculos na hora de jogar. Tudo que você vai precisar para iniciar sua jogatina nesse universo é jogadores, um mestre, provavelmente esse livro, 3 dados de 6 lados, papel e lápis. E fichas para cada um dos personagens. E você pode encontrar essas fichas online ou no final do livro para você escanear e tirar uma cópia. Segundo o próprio criador, o funcionamento do sistema parte da premissa que tudo na vida depende de dedicação e esforço, que nenhuma habilidade é simplesmente inata, e que nada é necessariamente natural ou fixo a algum indivíduo. Ou seja, não utilizaremos atributos ou níveis de personagem, muito menos classes. Aqui, todas as habilidades e profissões dependem apenas de aprendizagem e treinamento, e algumas poucas delas implicam em certas restrições que fazem sentido dentro do jogo. A maioria das ações possíveis realizadas por um personagem durante o jogo irão envolver suas habilidades, e o nível de treinamento do indivíduo em cada habilidade é que vai definir a capacidade de sucesso ou fracasso. O livro classifica as habilidades em 3 níveis diferentes, que seriam nível 1 como aprendiz,
nível 2 como praticante e nível 3 como mestre. Para se aprender uma habilidade, você gasta 1 ponto de aprendizagem. Para elevá-la ao nível 2, você precisa investir 2 pontos de aprendizagem. E para chegar ao nível 3, são mais 4 pontos. Esses pontos são normalmente obtidos no final ou até mesmo durante cada sessão de jogo. Seriam os pontos de experiência, ou representariam o tempo e o esforço que cada personagem dedicou ou pode dedicar no aprendizado de novas capacidades. É importante lembrar que é acumulativo, ou seja, se você não possui ainda a habilidade de natação e você quer se tornar um mestre nessa habilidade, você não pode simplesmente gastar 4 pontos e pular para o nível 3. Você precisa primeiro gastar 1 ponto para ser aprendiz, 2 para ser praticante, e então 4 pontos para se tornar um mestre. Ou seja, para seguir a trajetória de se tornar um exímio nadador, seu personagem terá gasto um total de 7 pontos de aprendizagem. Afinal, conforme você fica bom em algo, é cada vez mais difícil se superar nessa coisa. Cada nível de habilidade garante ao personagem um número fixo de bônus nos testes usando essa habilidade. O nível de aprendiz dá mais 3 no resultado da rolagem dos dados. O nível praticante dá mais 6 e o nível mestre dá mais 9. E assim como na vida real, podemos tentar realizar feitos com os quais não estamos acostumados, utilizar habilidades em que não somos treinados, especialmente em situações de emergência. Por exemplo, se eu cair no rio, eu posso tentar nadar. Se eu me ver numa briga de rua, eu posso tentar bater no meu adversário mesmo não sabendo lutar. Por caso disso acontecer, os personagens realizam um teste sem bonificação alguma, afinal o nível deles na habilidade vai ser 0. Lembrando que haverão certas habilidades que não poderão ser usadas sem treinamento algum de forma alguma, mesmo em situações de emergência, e o livro dá como exemplo habilidades que exigem realmente proficiência, tipo artesanato, engenharia, ou então o uso de linguagens e idiomas, que exigem estudo. Esses testes de habilidades dentro do sistema da Bandeira do Elefante da Arara são chamados de façanhas. Como eu disse, o sistema é bem simples e direto, então ele mesmo já define níveis de façanha e a dificuldade do personagem em realizar cada nível delas. Existem façanhas fáceis, façanhas intermediárias, façanhas difíceis e façanhas lendárias. Façanhas fáceis são ações relativamente simples, onde personagens minimamente treinados costumam obter sucesso na maioria das vezes, e personagens praticantes executam com mais facilidade ainda. Façanhas intermediárias já vão um tanto além da competência dos iniciantes, o que torna o sucesso ao executar essas tarefas mais difícil. Porém, personagens de nível mestre lidam com tais façanhas como algo rotineiro, abaixo de suas capacidades. Façanhas difíceis já são tarefas complicadas, que até mesmo mestres não têm garantia de sucesso. Façanhas lendárias são feitos excepcionais que desafiam os limites humanos e que até mesmo os maiores mestres não possuiriam chance notável de sucesso. E para cada nível de façanha, o livro nos dá um valor, e caberia ao mestre definir o nível de dificuldade que ele acha plausível utilizar. Uma façanha fácil tem o valor de dificuldade 12, a intermediária é 15, a difícil é 18 e a lendária é 21. Como em todo RPG, imagino que os valores demonstrados no livro são referência. Caso o mestre queira tornar uma aventura ainda mais realista ou difícil, ele pode aumentar esses valores, ou dependendo da situação, pode criar penalidades ou bonificações. Tudo dependerá da vontade e da criatividade do narrador. Ótimo, só para recapitular. Quando o nosso personagem exerce um teste, chamamos essa ação de façanha, e façanhas podem ser mais ou menos difíceis. E quanto mais treinado o nosso personagem for no uso de uma habilidade, maiores chances ele tem de obter sucesso nessa façanha. Você vai erguer uma pedra muito grande, o que seria uma façanha difícil? Você gira 3 dados e soma o valor do seu nível de força física, que seria uma das suas habilidades. E para obter sucesso, o resultado precisa ser igual ou maior que 18, certo? Ok. Agora que entendemos a principal mecânica do jogo, podemos começar a criação dos nossos personagens. Precisamos da ficha de personagem que você encontra online ou no site da editora, ou logo no final do livro. E lápis também, para poder preencher a ficha, de forma não permanente, porque você pode fazer mudanças depois. A concepção do nosso avatar, do personagem que interpretaremos durante a jogatina, envolve 5 etapas. A primeira delas é definir o histórico do personagem. Isso significa dar uma identidade a ele. Seja criativo ou não, clichês também são bem-vindos. O que importa é você criar algo com que se sinta confortável e principalmente algo com que você vá se divertir jogando. A ambientação do jogo gira em torno do período inicial de colonização do Brasil, então talvez seu personagem seja um soldado português enviado para fazer segurança de parte das colônias, ou quem sabe um aventureiro espanhol em busca das riquezas e aventuras que a Mata Atlântica pode prover, um indígena curioso contra os recém-chegados europeus, um caboclo rejeitado pela sua tribo por possuir sangue do colonizador.
um escravo africano fugido que busca vingança por todos os males causados pelo seu senhor. Ou talvez você queira dar uma aloprada. O livro mesmo dá alguns exemplos que não seriam nada regulares, mas que podem se encaixar pelo simples fato de existirem no mesmo período. Ou seja, com criatividade você pode meter, sei lá, um ronin japonês que viajou léguas e léguas para iniciar uma nova vida no Brasil. Ou talvez um terrível pirata otomano que ouve falar dessas novas colônias e vê nelas grandes oportunidades. É você que decide. As únicas restrições deverão ser impostas só pelo mediador, para que o contexto do jogo não seja prejudicado. E para aprofundar mais o seu personagem, até porque RPG é um jogo que gira em torno das histórias, o livro sugere que você faça algumas perguntas a si mesmo. Onde seu personagem nasceu? Que lugares ele chegou a morar ou visitar? Como eram seus familiares? O que ele fez antes do início da próxima aventura? Quais são seus objetivos e motivações? Respondendo a essas perguntas, eu tenho certeza que você vai ser capaz de criar um bom personagem. Há inclusive um espaço na ficha para que você possa deixar um resumo do seu histórico, o que é bem útil. Você pode também acrescentar mais coisas de acordo com os acontecimentos das aventuras, caso seu personagem tenha sido afetado pessoalmente de alguma forma. Vai ajudar você e o mestre a sempre ter à mão as informações que formam aquele personagem. Definindo o seu histórico, você deve preencher os espaços de nome e idade. Como exemplo, eu criei um personagem que é um soldado português. Seu nome é Manuel de Oliva. Ele foi enviado para servir na colônia. Morou em Lisboa a vida toda e é a primeira vez que ele sai de Portugal. Feito isso, nós partimos para a próxima etapa. O livro põe como segunda etapa a definição de habilidades, mas eu prefiro ir para a etapa seguinte primeiro, a definição de características. Eu acho que faz mais sentido assim, afinal você acabou de definir o histórico do seu personagem, quem ele é. Por que não prosseguir logo para as características pessoais dele? Eu acho que é mais coeso. Enfim, características. Quanto mais você conhece seu personagem, melhor você é capaz de interpretá-lo. Características seriam dados que afetam a personalidade e o relacionamento do seu personagem com os outros, e podem envolver pontos positivos ou negativos. Para quem já joga RPG e conhece D&D, Dungeons and Dragons, seria mais ou menos a tendência do seu personagem. O livro sugere que você escolha 2 ou 3 características, e que é mais interessante que ao menos uma delas seja considerada um defeito. Torna o seu personagem mais crível e aumenta as possibilidades de interação dele com todos ao seu redor. Há uma lista com inúmeras sugestões e você pode escolher as características dela. Ou não, você pode botar características fora daquilo, o mestre só precisa aceitar. Meu personagem, o Manuel, ele é agressivo, ele tende a confrontar aqueles que não concordam com ele. Ele também é competitivo e está sempre procurando se provar. E ele é atraente, então provavelmente as pessoas o acharão fisicamente atrativo. Essas 3 características vão servir para mim de diretriz. Eu vou interpretar esse meu personagem seguindo essas tendências, e o mestre também vai levar em conta esses pontos quando criar interações com outros personagens, ou até mesmo jogadores. Assim como o histórico, as características também têm um espaço na ficha, e creio que nada mais justo do que seu personagem poder adquirir novas características ao longo da jogatina. Então preenche com lápis bonitinho, organizadinho, porque você pode acabar tendo que botar mais coisa ali. Agora sim, chegamos na etapa das habilidades. As habilidades são as capacidades treinadas do seu personagem. Podem englobar seus atributos, proficiências e conhecimentos. O sistema sugere que inicialmente comecemos com 20 pontos de aprendizagem, divididos da seguinte forma. Meu personagem deve ser mestre em uma habilidade, o que tem um custo de 7 pontos. Ele deve ser praticante em 2 habilidades, o que consome mais 6 pontos. E então um aprendiz em 7 habilidades, sendo ao menos uma delas seu idioma nativo, o que consome os 7 pontos finais. O livro contém uma vasta listagem de habilidades que você pode escolher, e ele classifica elas por tipos, deixando claro de que é interessante possuir todo tipo de habilidade. Manuel, meu soldado português, ele é mestre em esgrima, o que é uma habilidade de combate. Ele é também praticante em artilharia e força física. Como nativo português não letrado, ele tem nível 1 em português. Ele é fluente na língua, mas nunca foi estudioso, então ele não sabe ler nem escrever com proficiência. Ele também é aprendiz em tupi, já que faz alguns bons meses que ele tem contato constante com os índios e aprendeu a se comunicar muito bem com eles. Ele é aprendiz também nas seguintes habilidades: armas de fogo, natação, escalada, rastreamento e folclore. E não se preocupe, todas as habilidades contidas no livro têm uma boa descrição que deixa bem clara a utilidade de cada uma delas e o que o personagem é capaz de realizar com elas dependendo do nível. É importante dizer que algumas habilidades garantem bonificações aos personagens, como por exemplo a capoeira ou boxe, que afetam diretamente no vigor e na capacidade de seu personagem lidar com o combate. E lembrem-se,
A bandeira do elefante da arara segue uma ambientação fantasiosa no Brasil colônia, e por isso existem também as habilidades sobrenaturais, que exigem dedicação total dos personagens e impõem certas restrições. Esses poderes sobrenaturais seguem 3 linhas diferentes: fé, fôlego e Ifá. Um personagem nunca pode seguir mais de uma delas. Fé engloba a devoção cristã, os milagres religiosos executados especialmente pelos jesuítas aqui nas nossas terras. Fôlego engloba os rituais e capacidades sobrenaturais dos pajés. Está diretamente ligado à respiração e à ligação dela com o espírito. Por isso é comum também a necessidade de certos objetos para a prática do fôlego, como cachimbos e ervas especiais. Ifá engloba os ensinamentos de Orimunlá. São habilidades que envolvem a associação e consulta dos orixás, e estão ligadas diretamente à cultura dos povos africanos trazidos para o Brasil. Um personagem que é treinado em fé precisa abdicar do uso de armas e qualquer outra habilidade de combate. Isso serve também para fôlego e Ifá. O nível de fé, fôlego ou Ifá define a energia diária do personagem e a capacidade de aprender poderes sobrenaturais. A energia são os pontos que o personagem irá gastar na hora de utilizar um de seus poderes. Funciona como a mana, que vemos em outros sistemas de RPG e até nos videogames. Quanto maior o nível do poder, mais energia ele irá gastar, e também mais difícil é a façanha para ter o sucesso em seu uso. Existem inúmeros poderes com níveis diferentes que devem ser aprendidos como qualquer outra habilidade. E é importante saber que eu não posso elevar o meu nível de um poder antes de elevar minha habilidade sobrenatural. Por exemplo, eu não posso ter uma graça divina no nível 2 se minha fé ainda não chegou no nível 2 também. Dá pra reparar que esse caminho de personagem exige uma dedicação de tempo e pontos, o que faz sentido dentro da ambientação. Milagres não são feitos por qualquer um, assim como pajés dedicam toda a sua vida no estudo de seus rituais e por aí vai. Visto tudo isso, é só você preencher a área de habilidades da ficha com o nome da habilidade e o nível de treinamento. A ficha é bem funcional e bonitinha, você pode preencher as bolinhas do lado do nome da habilidade para indicar o nível delas. Com as habilidades definidas, vamos agora para a próxima etapa, que são os bens iniciais. Essa parte é bem simples, seria o dinheiro e as posses com os quais o seu personagem inicia o jogo. O sistema recomenda que todos comecem com 10 tostões, ou 1000 réis, que seria a unidade monetária da época, mas alguns equipamentos básicos ou pessoais que podem depender do seu histórico ou das suas habilidades. Não tem muito mais o que eu falar sobre isso, o livro contém uma lista das coisas possíveis, então é só dar uma olhada no início, na parte de bens iniciais. Próxima e última etapa da criação de personagem é a definição das condições físicas e de combate. Logo na parte superior direita da ficha você tem a área de condição física. Nela você tem resistência e dano crítico. A resistência é a sua vida, sua saúde. Ao contrário de alguns outros sistemas, em A Bandeira do Elefante da Arara, todos os personagens começam com o valor base fixo de resistência, que é 10. Perceba que há bolinhas e quadradinhos, sendo que 10 bolinhas dessas já vêm preenchidas. As bolinhas dão o seu valor de resistência. Ao longo do jogo, ou logo no início, você pode aumentar o seu valor de resistência para no máximo 15, e deve preencher uma bolinha para cada ponto que você tiver. E como se aumenta esse valor? Algumas habilidades garantem aumentos fixos no seu terceiro nível de treinamento. São habilidades ligadas ao vigor físico, e são elas a acrobacia, corrida, força física, natação, escalada, capoeira, luta livre e boxe, sendo que a habilidade boxe concede mais um ponto de resistência também no seu segundo nível. Há também maneiras temporárias de se aumentar os tempos de resistência, por meio de medicamentos, poções ou até magia, e geralmente esses meios temporários permitem aumentar a resistência para além dos 15 pontos máximos. Mas vamos voltar às bolinhas e quadradinhos. As bolinhas representam o seu valor de resistência, e os quadradinhos servem para você marcar os pontos de dano. Então sempre que seu personagem sofrer dano, você deve marcar os quadrados com algo não permanente, de preferência apenas com um risco ou um X, porque o dano não costuma ser permanente, então você tem de ter em mente que você vai precisar pagar isso depois. Caso o seu personagem sofra uma quantidade de dano igual à sua resistência, ele fica inconsciente, e você passa a marcar esse dano no espaço mais abaixo, em dano crítico. E se o personagem recebe até 5 pontos de dano crítico, ele morre. Acabou, game over. Lembrando que para você curar pontos de resistência, você antes precisa curar os pontos de dano crítico. E mais embaixo, temos o espaço para anotações, que deve ser preenchido com anotações. Dados sobre a saúde do personagem em caso de doenças, envenenamento, desabilitações, etc. Acho que dá pra perceber que a vida dos personagens é uma coisa um tanto delicada por aqui. Especialmente depois que você vê que tem uns bichos que dão, 7 pontos de dano por ataque. A ideia desse sistema é que os seres humanos são realmente frágeis comparados aos perigos da selva, ou às criaturas mágicas existentes nesse mundo. Ou seja,
entrar em combate descarado quase sempre não é a melhor solução, igual na vida real, né? Sejamos criativos e espertos ao jogar RPG. Mas combate às vezes é necessário e tem a sua graça, então vamos finalizar essa etapa de criação. Lembram do manual? Então, ele tem 10 pontos de resistência e agora eu preciso saber os valores de defesa dele. Ele tem defesa passiva 1 e defesa ativa 4. Mas por quê? Bom, a defesa passiva representa a proteção básica do personagem contra qualquer ataque, e o valor dela é 0, mais as bonificações de coisas que podem prover uma defesa natural ao personagem, que normalmente é a armadura, sendo que certos encantamentos ou itens também podem oferecer valores a mais. Manuel tem 1 de defesa passiva, pois ele utiliza um peitoral de malha que dá esse mais 1 a ele. Já a defesa ativa é a capacidade do seu personagem de se defender conscientemente de ataques dirigidos a ele, ataques corpo a corpo em sua grande maioria. É a soma da defesa passiva mais bonificações de coisas que o personagem pode utilizar para se defender e seu nível de habilidade com aquela coisa. No caso do Manuel, ele tem 1 de defesa passiva mais 3, pois ele tem um sabre e ele é mestre em esgrima. E pronto, a criação do personagem está finalizada. Manuel de Oliva está devidamente pronto para iniciar suas aventuras nas terras do pau-brasil. Daí em diante temos as regras para o funcionamento do combate, e o livro é bem didático e organizado quanto a isso, lidando com os estados de personagem e tipos de ataque. Existem 3 estados em que um personagem pode estar durante um combate. Livre, que significa que o personagem não está em distância corpo a corpo com nenhum adversário, então ele pode se aproximar de um inimigo, usar um ataque à distância ou alguma outra habilidade. Tem também o estado em combate, onde o personagem estaria próximo de um ou mais inimigos e precisa permanecer investido no combate. Ele não consegue simplesmente fugir. E por último, o estado em fuga, quando o personagem está tentando fugir do combate para retornar ao estado livre. O livro sugere inúmeras formas de organizar isso, utilizando fichinhas para classificar, miniaturas, desenhos, anotações, enfim, fica a cargo seu como você vai organizar isso, e você pode dar uma boa lida nessa seção do livro que vai te ajudar bastante. Durante as batalhas, você divide o combate em turnos, ou rodadas. Os personagens podem realizar uma ação por turno. Em A Bandeira do Elefante da Arara, no início de toda a rodada, os jogadores devem realizar teste de iniciativa para ditar a ordem de ação dos personagens. Confesso que eu achei isso meio estranho, já que eu tô acostumado com o teste de iniciativa apenas no início do combate. Eu acho que deve até ficar meio repetitivo ter de realizar esses novos testes de iniciativa toda a rodada, ainda mais com muitos personagens em combate, mas... enfim, para realizar o teste e definir a ordem de ações, é só girar os 3 dados e a ordem vai de acordo com os valores, do maior para o menor, com alguns critérios de desempate que o livro sugere. Estando em combate com a ordem de ações definida, cabe agora decidir as ações, e o livro lista todas elas e explica como cada uma funciona. Por exemplo, para realizar um ataque corpo a corpo, você faz um teste de façanha fácil, que seria um valor de número 12, mais a defesa ativa do alvo. Ou seja, qualquer um que for atacar o corpo a corpo Manuel precisa tirar um valor maior que 16, porque ele tem uma defesa ativa de 4, lembra? Se o Manuel for atacar alguém com o sabre dele, ele vai fazer um teste de habilidade de esgrima, então ele vai ter mais 9 no teste dele, porque ele é mestre em esgrima. Você também pode realizar um ataque forte, que é tratado como façanha difícil, porque ele é menos preciso e mais intenso. E como compensação, você causa dano mais 2, se obter sucesso. Você pode realizar um ataque preciso, ou auxiliar o ataque de um aliado. Você pode dedicar o seu turno a se defender, ou desarmar o inimigo. Talvez usar uma habilidade, ou poder, ou até tentar fugir da batalha. Enfim, as possibilidades são muitas e elas são listadas e bem explicadas no livro. É só olhar lá e eu não vou me estender muito nisso. Conseguiu acertar um golpe? O valor de dano é fixo e depende apenas do que foi usado para golpear. O livro tem uma lista do valor de dano para cada tipo de golpe ou arma. Outra confusão minha aqui. O fato do dano ser fixo e não girado com dados também me incomodou um pouco de início, mas percebi que faz sentido dentro da mecânica dos pontos de resistência, que também não são muito variáveis. Esse sistema, assim como o Age System, que eu já falei no outro vídeo, também não possui uma mecânica de acerto crítico. Mas como eu falei também no outro vídeo, eu acho legal a ideia de permitir um dano em dobro, caso o jogador consiga tirar, sei lá, um 666 nos dados. Apenas uma sugestão minha como mestre. Até aqui temos praticamente o necessário para começar a jogatina. Mais à frente o livro nos fala mais sobre os poderes sobrenaturais e como eles funcionam. Então se você quer criar um personagem de habilidades extraordinárias, é bom você ler com atenção. Talvez você queira ser um aprendiz de pajé, um jesuíta fervoroso, um xamã quilombola, você que sabe. E aí, meus queridos, os próximos capítulos são verdadeiras aulas de história, sério.
Só de imaginar o trabalho e a dedicação que o Christopher teve para escrever tudo isso, meu amigo, escorre até uma lágrima. Tem uma seção do livro chamada O Brasil do Ano de 1576, que provavelmente valeu mais do que muita aula de história que eu tive na época da escola. São desde contexto a informações dos europeus que aqui chegaram, das primeiras cidades fundadas, dos nativos, de todas as suas diversas línguas e tribos, dos africanos trazidos para cá e toda a sua cultura e origem. Tem informações dos tipos de biomas que você encontrava por aqui, a vegetação e os animais, até mapas das aldeias e relevos. É tipo incrível, uma pesquisa excepcional. Isso porque eu não falei das listagens sobre unidades e medidas, valores monetários, bens e itens da época. Temos ainda a seção de Guia do Mediador para você que quer mestrar e criar suas próprias aventuras no Brasil Colônia. Lá você vai ter dicas de como criar e gerir suas histórias, como interpretar personagens secundários, como lidar com exploração, alimentação, descanso, recompensas e muito mais, mesmo. Você vai ter tudo o que você precisa para ser o mestre dos mestres. E daí você tem também o bestiário, que contém informações de animais e criaturas mágicas para você inserir nas suas histórias. Desde tamanho a dados de combate, a descrição e história por trás de cada um desses seres. Tá aí um outro trabalho enorme que o Christopher deve ter tido para reunir tantas informações sobre a nossa biodiversidade e o nosso folclore. E cara, é muito maneiro ver criaturas familiares e até mesmo novas por aqui. Eu sei que a gente costuma achar a nossa mitologia bem bosta e se alguém de fora foi capaz de dar uma chance, por que a gente não pode dar também? Aliás, a gente tem uma visão bem tosca do nosso folclore porque a gente costuma receber ele de uma forma bem superficial e infantilizada. Em grande parte graças ao nosso famoso Monteiro Lobato. Mas acredite, a gente tem coisas bem iradas e macabras também. Uma rápida lida no bestiário do livro já te deixa bem ciente disso. Eu conheço gente que acha que o boitatá é alguma espécie de boi mesmo, e não uma fucking serpente gigante que solta fogo. Mano, o boitatá é tipo o dragão brasileiro e a gente menospreza ele. Meu irmão, qualquer criatura mágica que tem no livro aqui consegue deitar qualquer humano de porrada em 2 tempos. E é muito maneiro como o livro adapta até outras criaturas que na verdade não seriam originárias daqui, como se elas tivessem migrado pro Brasil junto dos humanos. É incrível. Se eu for falar mais das criaturas ou dos outros itens que o livro tem, esse vídeo vai ter, sei lá, horas de duração. E claro, se você quer saber mais, compra o livro. Para aqueles que, assim como eu, nunca idealizaram uma aventura situada no Brasil Colônia e não fazem ideia de como isso funcionaria, o livro vem com uma aventura pronta para você utilizar, ou então usá-la apenas como base para criar a sua própria. Para os professores e para os educadores de plantão, ou até mesmo os alunos, o livro conta com um apêndice sobre o RPG na sala de aula. Olha que incrível! Existe uma sessão inteira dedicada a te mostrar os benefícios do RPG e como prepará-lo para fins didáticos. Lembre-se, o jogo de interpretação de papéis promove a criatividade, a leitura, o trabalho em equipe, a socialização. Você pode até utilizá-lo para trabalhar o raciocínio lógico e as escolhas morais dos jogadores. O livro até dá exemplos interdidáticos de como o professor pode trabalhar, como introduzir enigmas e problemas reais para os jogadores, como introduzir exercícios linguísticos ou matemáticos. É tipo, incrível mesmo. Cara, eu amo RPG e, tipo, ver esse livro feito com tanta dedicação e carinho, tipo, é incrível, de verdade. É um livro baseado em nós, brasileiros. Cara, isso é impressionante, tipo, foi feito por um norte-americano. A gente não dá atenção pra gente mesmo, e esse cara deu atenção pra gente, tipo, ele gostou da nossa história, do nosso folclore. Isso é incrível, velho, isso é lindo, lindo demais. Uma coisa que eu não falei é que, tipo, o livro ele tem ilustrações incríveis, se você der uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, se eu consigo mostrar aqui rapidamente, sem deixar o vídeo monótono e tosco. Ele tem alguns artistas que eu conheço, tipo a Sulamun, e, cara, todas as ilustrações são iradíssimas. Então, sei lá, cara, eu nem sei mais o que dizer direito, então é por isso que eu agradeço profundamente ao Christopher por ter enviado 2 cópias pra mim. 2, o que significa que uma vai ficar pra mim e outra eu vou sortear aqui no canal. Isso mesmo, eu vou sortear aqui no canal. Eu tô pensando em dar, tipo, umas 2 semanas pro vídeo e esperar ele chegar a 1000 visualizações. O vídeo do Dragon Age RPG tá com mais de 2000 visualizações, então eu acho que dá pra esse chegar em 1000 visualizações. Então, divulguem, compartilhem pra eu sortear um livro pra vocês poderem jogar essa lindezinha aqui. E se você não ganhar no sorteio, compra porque vale a pena, é lindo, é incrível, é cheiroso.
é perfeito. Como você faz para participar do sorteio? Você tem que se inscrever no canal, você tem que curtir a fanpage de um cara aí no Facebook, a fanpage da Bandeira do Elefante da Arara, os links vão todos estar aqui, e comentar alguma coisa agradável aqui no vídeo. Então se você comentar xingando, falando assim, que bosta, um sistema de RPG no Brasil, o Brasil é merda, você não vai participar do sorteio. Comenta alguma coisa agradável, um elogio, fala assim, hoje eu comi um cookie e tava gostoso. Esse sistema é legal, eu gosto do Brasil, eu gosto de ser feliz, hoje eu dei uma cagada que me deixou leve. Pode comentar qualquer coisa agradável, você vai estar participando, sendo que você tem que ter curtido lá as páginas e ser inscrito no canal. Certo? Certo? Então compartilhe para poder ter sorteio. E é isso aí, meus queridos. Deixa eu ver. Ressalvas que eu tenho quanto ao livro. A parada do dano fixo das armas, mas que faz sentido dentro do sistema. A ausência de uma regra para dano crítico. Basicamente isso. É também a ausência de uma habilidade de intimidação, que, tipo, é uma crítica boba, é só eu mesmo introduzir. Então, de resto, o sistema é, show. Compre um livro. Não só esse, compre também os romances que deram origem a esse livro. Apoie o Christopher, apoie a editora, apoie coisas que saem aqui no Brasil, porque se você apoiar, vai sair mais coisa. E buzinou na rua, e tinha um cachorro latindo durante a gravação, e eu tô suado porque eu tô trancado aqui pra poder gravar, e o vídeo vai acabar aqui. É nóis, compartilhem, participem do sorteio, é isso aí, é nóis. Um beijão do Faço Magro e tchau, tchau.